Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma sessão da Horror Expo Lives. Hoje recebendo a presença ilustre do Felipe Kling, fundador da Obscura Studios, e meu parceiro Ricardo Campos, organizador comigo da Horror Expo. Tudo bem, Felipe? Tudo beleza, tudo tranquilo. Mandar um salve para todo mundo aí. Vai, Felipe. Prazer te receber aqui. Maravilha. Felipe, conta pra gente um pouquinho como começou a tua carreira e esse desenvolvimento da Obscura. Então, a minha formação é em psicologia, na verdade. Eu sempre trabalhei como designer e sempre tive uma atuação assim, muito interessado em coisas estranhas, em mistérios e tal. Em 2006, eu criei o meu blog, o Mundo Gump. Esse blog era um espaço para eu escrever as curiosidades e tal, porque até então eu trabalhava com uma empresa de games, fazia videogame para PlayStation e para jogos de computador também. Eu trabalhava na Ignis Games. Quando eu montei a Obscura, já foi bem mais tarde. Primeiro eu fiquei com o blog durante muito tempo, trabalhei no Instituto Nacional de Tecnologia como pesquisador, fiz um monte de coisa, cara. Fiz coisa do Arco da Velha, assim, trabalhei com trem de levitação magnética, sabe? Coisas muito loucas mesmo. No Instituto Nacional de Tecnologia eu tive contato com as impressoras 3D, foi onde eu comecei a descobrir esse mundo, né, de impressão 3D e tal. Ainda não tinha no Brasil, praticamente, né? Eram as primeiras máquinas e tal. Mais rápido a tecnologia foi desenvolvendo no mundo, né? E logo eu resolvi montar... Eu já trabalhava meio que fazendo as coisas que eu faço no Obscura, eu trabalhava fazendo em casa, entendeu? Mas era muito sobrecarregado nesse quarto aqui, onde eu tô, que é um quarto pequeno. E ficava abarrotado de coisa, cara, era insano. Aí, ao mesmo tempo, eu resolvi também criar um canal. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Então, começou a ficar impossível, assim, dar conta. Começou a aparecer muitos clientes, muitas encomendas de coisas estranhas, assim, ET, coisas do tipo. E aí chegou um dia que eu falei, cara, meu filho nasceu, começou a querer demandar um quarto para ele, eu fui expulso aqui, você vê a decoração aqui, né? Eu fui expulso desse escritório, então eu tive que arrumar um novo. Aí então consegui um estúdio e aluguei um espaço, né? E comecei a montar um estúdio. Eu me associei ao Frelton, um cara lá de Teresina, e só com essa associação foi possível, assim, a gente investia todo o dinheiro que a gente tinha nesse negócio, entendeu? Montamos o estúdio e tal. Aí assim, a gente estava com o nosso primeiro estúdio, começou a operar, nós perdemos o estúdio. Porque o cara que alugava pra gente, no dia que eu fui pegar o contrato, cara, o cara virou e falou assim, não, olha só, não vai ter um contrato não, porque eu resolvi alugar para uma igreja. A igreja vai me pagar 40 mil por mês. Aí... Caramba, cara. Aí eu perdi o estúdio. Falou, segura cara. Na mão de Deus e vai, né? Não, aí chegou uma igreja, a igreja chega com a graninha, não tem imposto, né, meu irmão? Chegou com a graninha linda ali. E aí o cara pegou. Aí eu fui expulso pela igreja a igreja expulsou os demônios. Aí é o seguinte, perdi o primeiro estúdio. Aí, logo em seguida, uma amiga minha, que é mãe do grande amigo meu, ela falou, olha, eu tenho uma vizinha que tem uma casa que, de repente, ela pode te alugar. E aí eu fui lá, conheci, eu fiquei super amigo da amiga dela e efetivamente, ela tinha uma casa para onde ela estava se mudando, que ela estava preparando, estava no final da obra, assim, no acabamento, e ela ia sair da casa dela e ia poder alugar a casa dela para mim. Mas eu gostei mais da casa para onde ela ia, entendeu? Aí eu falei para ela, pô, você não quer me alugar a casa nova, não? Ela alugou. Aí, quer dizer, aí consegui rápido, assim, uma semana eu resolvi o problema. Fui expulso do lugar e entrei em outro. E o seguinte, as duas localizações são mais ou menos alinhadas. Assim, a única diferença é que tem uma montanha no meio delas. Então, foi só dar a volta nesse morro e eu cheguei no estúdio novo, onde eu tô, direto. E ele é na mata, assim, é um estúdio eu trabalho no meio do mato, cara. Parece a casa da Ana Maria Braga, assim, tem aquela mata, tem rio, tem que passar numa ponte para chegar no meu estúdio e tal. É bem bacana. O único problema é que tem um fantasma lá, mas fora isso, não tem problema. Então, eu só trabalho até às 10, eu nunca passo das 10 da noite,
porque lá tem um fantasma. Então uma vez o Frelton resolveu dormir lá no estúdio. O Frelton resolveu dormir no estúdio e o negócio se manifestou lá, entendeu? Aí ele fugiu lá, na casa da dona, pela janela, dormiu na casa da mulher, não dormiu lá, não. Mas vocês tinham que filmar isso e colocar no YouTube, ia dar muita visualização. Meu sonho eu tento filmar. O negócio é que ele só se manifesta, é muito tarde da noite. E é o seguinte, ele é daqueles, parece aqueles primeiros espíritos, sabe? Que ele dá batida na parede. Então ele responde, tá? Mas ele fica batendo na parede. Aí, e outra coisa, ele não gosta de certas músicas. Dependendo da música que eu boto, ele bate. Então hoje já estou convivendo bem, deixo ele lá. O que ele não gosta? Ele não gosta de Vicente Celestino, cara. Na verdade, ele começou a se manifestar um dia que eu botei para tocar. Eu gosto de ouvir essas músicas velho. Eu botei Vicente Celestino para tocar, entendeu? O ébrio. Aí ele começa a dar louca nele quando eu boto o ébrio, cara. É muito doido. Cara, sensacional. Ele é metaleiro, cara. Deve ser, cara. Deve ser, porque quando eu boto um metal lá, não tem reclamação, não. Então. Mas é isso. Aí eu montei o estúdio, então. E eu continuo paralelamente com o meu blog. O blog é sobre curiosidades. Eu falo sobre tudo. Falo de ufologia, falo das coisas que eu gosto, né? Falo de criptozoologia, assuntos mais diversos, assim, gente que descobriu que estava com sangue de outra cor, umas coisas esquisitas, assim, sabe? Mas aí foi isso. E os produtos da Obscura, eles se destacam não só pela qualidade, mas também pela criatividade. São coisas completamente inesperadas, assim, que o público se depara. Como que é esse processo de criação? Que produto? Esse produto funciona, esse não, vamos trabalhar nesse e tal. Como é esse processo? Cara, basicamente, assim, a gente tem um manancial de ideias enorme de projetos que eu posso desenvolver. E aí eu vou lançando, eu vou conversando com as pessoas, basicamente. Muita coisa vem do próprio cliente. O cliente, às vezes, ele é um cara que me encomendou, por exemplo, um alien. Um dia ele manda uma mensagem e falou, olha, cara, eu estou mudando a decoração da minha empresa, quero botar um machado, mas eu quero um machado cheio de sangue aqui, um machado que parece que matou zumbi. Você faz? Eu faço. Aí eu vou dar um jeito de fazer o machado para ele, eu fabrico o machado e tal. Aí acontece também o seguinte, lá na Obscura eu tenho produto que é produto de linha, né? São os produtos que eu sempre faço, e tem produtos de encomenda. Muitas vezes um produto de encomenda ele vira de linha, porque quando eu vejo que tem potencial nesse produto, hoje mesmo aconteceu isso com o Cthulhu, o cara encomendou um ídolo, o antigo, né? Sentadão naquele cubo cheio de inscrições e tal. Assim que ele deu essa ideia, eu achei muito interessante, achei que tinha potencial para virar produto de linha. Então, eu conversei com ele, falei, cara, é o seguinte, eu vou financiar uma parte da tua encomenda. Então, ela vai custar metade do que ela custaria, só que você me dá autorização que eu vou pegar essa tua peça e eu vou replicar ela. Eu mesmo vou produzir ela em série depois. Legal. Beleza? Se você não quiser, não tem problema. Você vai pagar simplesmente o dobro do valor. Não, ele, ok, não tem problema. Então, quer dizer, essa peça, eu financio a parte dela para o cara e fabrico do jeito que ele queria, com a pintura que ele queria e tal. Depois, essa mesma peça ela vai entrar em linha. E aí eu passo a ter ela para outras pessoas que queiram e tal, pessoas que gostam de Lovecraft e tal. E aí foi assim também com o Tentáculo, com o Machado Sangrento. Tem algumas peças assim que o Visitor 2 foi assim também, o Visitor 1 também, um ET, que é um corpo inteiro que a gente fez. Esse é um processo que vem dando certo, assim, porque ele já nasce da demanda, né, de um cliente. Ele não nasce assim, hoje eu vou fazer um ET e tal. Não, o cara que vem me encomenda e aí eu fabrico, vejo que tem potencial para outras pessoas quererem aquilo. Então, e é interessante até porque o cara que compra, muitas vezes ele faz a propaganda, entendeu? Claro, e acaba ajudando na criatividade, né? Exatamente, às vezes o cara é muito bem relacionado e ele imediatamente ele pega e mostra para os amigos. Então, essa coisa também atrai muito cliente novo para a gente. Né? Legal. Dos produtos atuais que estão na linha, quais são os mais a luminária, Cara, o produto que sai muito assim são os tentáculos.
saem bastante. Hoje mesmo eu estava fazendo um monte lá. Tem também o ET do vidro, cara. Aquele ET que né? foi... Ele sensacional foi esse. Esse ET, ele é carro-chefe nosso, porque ele apareceu naquele documentário de Carona com os OVNIs, do History. Ele passa na abertura. A abertura é meio que baseada naquele ET, que o cara andando com aquele ET e tal. Então, o pessoal gostou muito. E eu faço há muito tempo esse ET. Na verdade, eu resolvi fazer o estúdio para poder fazer esse ET, porque eu não tinha mais lugar para botar ET aqui em casa. Então, isso para mim é uma das peças que eu faço mais, assim, é das que eu mais gosto, porque eu ainda fiz o ET da Operação Prato, que é uma operação real, né? Daí muita gente pegou aquele negócio, botou na internet e acha que é de verdade. Ué, mas teve a captura de um ET? Eu falei, não, é ficção, é imaginação, né? Aí eu melhorei ele, botei uma luz, então ele virou uma luminária, né? Então, agora ele tem uma luminária de LED embutida, e vem opções de adesivo. Você pode botar da Operação Prato, você pode botar da KGB, você pode botar da Área 51. Então, esse fez bastante sucesso. O outro também que faz um sucesso enorme é o da Vaquinha. Esse eu gosto muito. Né? Esse no ano passado. É o clássico, né? Todo mundo adorava esse. Pois é, ele é o clássico. Ele é um disco voador abduzindo uma vaquinha, assim. Tem uma graminha e tal, tem a vaquinha. Aí agora meu próximo objetivo com ele é fazer a versão da vaquinha levitando, né? Eu já estou desenvolvendo uma nova vaquinha, que é a vaquinha que vai ficar voando e tal. Acho que eu vou ter uma opção com alienígenazinhos, então, para você montar tipo um dioramazinho ali. Né? Legal. Vitor, uma observação, vira a sua tela. O Vitor está deitado. Eu tô de lado? Tá de lado. Estranho. Deixa eu ver. Bom. Agora corrigiu? Corrigiu. Tá. Agora tá sentindo a gravidade diferente, não? Estamos falando de ETs, a gente está flutuando. Está flutuando. A vaquinha, o Vitor foi levitado. E também, claro, o Obscura não é só ficção científica, mas horror também. E é legal que você junta essas duas coisas de uma maneira muito positiva. E, claro, tem muito público em comum entre os dois interesses, né? Me fala um pouco como que começou esse seu interesse por ufologia. Então, eu sempre gostei de ufologia, gosto de ufologia desde que me entendo por gente. Na verdade, meu pai viu um disco voador quando era mais novo, viu uma nave passando de uma nuvem para outra. Meu avô tinha visto também. E sempre falava desse assunto, achava legal. E quando eu era muito pequeno, eu fui no cinema com ele e vi Contatos Imediatos, cara. Eu não tinha idade para, não sei nem como que eu consegui ver no cinema Contatos Imediatos. Eu não sei se estava reapresentando em Juiz de Fora, passou de novo. Eu lembro que, inclusive, no meio do filme queimava, lembra disso? Que o filme travava, aí começava a dar umas manchas assim, tinha que acender a luz e tal. Aconteceu isso nesse filme. Mas aquilo me marcou muito, cara. Aquela navezona chegando, aquele monte de ETzinho, que são os Greys, né? Que vão levar o Dreyfus para o espaço e tal. E aí, gostei muito daquilo. Daí o meu pai começava a comprar uma revista chamada Ufologia Nacional e Internacional, que foi precursora da revista UFO. Depois ela virou, acho que mais tarde acabou virando a revista UFO e tal. Então, sempre gostei, sempre desenhava ET, gostava desse assunto, ficava lendo, ia no sebo, ia para a sessão tem uma sessãozinha do bizarro. Geralmente no sebo tem uma sessãozinha do bizarro lá no fundo, assim, um esotérico, os negócios. E eu ficava lá, cara, lendo, pegando coisa barata, né? E sempre gostei desse assunto. Quando chegou mais ou menos por volta dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, o Brasil passou por um boom, assim, épico na questão ufológica, porque teve aquele programa do Fantástico com a autópsia do extraterrestre, lembra? Do Rei Santilli. Era uma fraude, né? Aquilo foi uma febre, só falava. Uma febre, aquilo deu uma saculejada no negócio da ufologia, e eu já assinava, eu era assinante da revista UFO, já lia tudo e tal. Depois, paralelo a isso, nesse período teve ET de Varginha, olha só o que teve. Teve ET de Varginha e teve a onda do chupacabras no Brasil. Foi muito forte. Foi muito forte. A onda do chupacabra no Brasil
Eu acho que foi mais impactante, assim, em termos de impacto de mídia, do que o ET de Varginha mesmo. Então, foi um negócio assim, deu um rebuliço. Nos anos 90 ali, foi um grande rebuliço. Logo depois, por volta de 2000, eu comecei a trabalhar para a UFO. Comecei a fazer ilustração, que eu trabalhava como ilustrador, era recém-casado e sempre trabalhei com design, né? Então, eu sabia computação gráfica, né? Que eu tinha estudado computação gráfica. Então, eu comecei a trabalhar para a revista UFO, fazendo as capas. Durante muito tempo, eu fiz capa tem um monte de capa da revista UFO que eu fiz. Fazia as ilustrações internas e tal. E fiquei assim durante muito tempo e muitas vezes trocando, às vezes até a grana do pagamento por material, por livro. Então, tinha uma biblioteca enorme de ufologia. Então, eu sempre gostei desse assunto. Aí, quer dizer, o Mundo Gump é um reflexo disso, né? Acaba botando bastante coisa, bastante assunto relacionado lá. E também tenho essa questão dos filmes, né? Que eu gosto muito de cinema, então sou um cinéfilo, assim. E gosto justamente desse aspecto do cinema da ficção, né? Filmes com extraterrestres, filmes com dragão, gosto desse negócio assim. Então eu vou e mesmo que o filme seja ruim, eu vejo, que eu acho interessante. Isso traz muitas ideias para o meu negócio. As coisas são meio integradas, assim. Sim. Tá tudo junto. Eu não sei se eu respondi a sua questão ou eu divaguei, assim, porque eu tenho uma tendência. Não, claro, não. Respondeu sim, claro. Quais que são teus filmes preferidos hoje, Felipe? Bom, como eu falei, um dos meus preferidos é Contatos Imediatos, mas assim, do coração é Contatos Imediatos, mas assim, em termos de, você disse, valendo tudo mesmo, que assim, eu tenho preferidos em todas as áreas de cinema, né? Então, eu gosto muito mesmo. Considerando entre horror e sci-fi, um top 5. Cara, eu vou te falar que, assim, acho que talvez em primeiro lugar, juntando horror e sci-fi, seja Alien. Alien é maravilhoso. Acho que Alien, cara. Alien, ele consegue unir ali um horror bem cabuloso, né, cara? Cara, quando aquele Chest Buster estoura o peito do cara, meu, é muito bizarro aquilo. Aquilo ali também eu vi moleque, vi pequeno aquilo ali, cara. Eu tinha, sei lá, cara, acho que eu tinha uns 5 anos, o nego me deixava ver um negócio que não era para ter visto, entendeu? E aí eu fui assim, cara. E depois que viu, não desvê mais, né? Pô, ferrou, meu. Isso tem consequências. Eu lembro de uma vez que meus pais dão uns mole assim de vez em quando. Eles saíram, cara. Eu acho que antigamente era diferente, né, do que hoje. Então não tinha muito esse lance de abandono do incapaz, não. E não era nem abandono do incapaz, que eu era super capaz, entendeu? Fazer um monte de merda. E aí eles saíram, foram num restaurante, eu acho que jantar, e me deixaram dormindo. E eu acordei, bicho. Quer dizer, restaurante, né? Sabe como é que é? Aí eu fui ver televisão e tava passando A Fúria de Titãs. Aquele antigão, né? O antigão, o do Ray Harryhausen. Fantástico. Eu adoro esse filme. Muito bom. Aquela medusa, meu irmão, aqui andando atrás do cara, com aquele arco e flecha. Isso tudo me influenciou dramaticamente. Os filmes do Simba também, cara. Sim, mesma pegada. É um papo de velho, né? A molecada nova não vai ter a menor noção. Assim, Fúria de Titãs para eles hoje a versão nova, bobo isso, né? Que você olha hoje os efeitos, cara, que tem hoje, você vai no cinema, você sai até com labirintite, né? Mas você, olhando naquela época, não tinha efeito, cara. Então, porra, cara, aquelas caveirinhas do Jazão, ou aquele... Eu lembro muito daquele bicho primitivo, o primata do Simba, que era extremamente bem feito aquele bicho, cara. Ficava assim. E tem aquela luta no final com aquele grifo lutando com o centauro, cara. Porra, meu bicho. É sensacional. Só que você mostra pra molecada hoje e fala assim, nossa, que coisa tosca, o que é isso? É massinha? Cara. É que naquele tempo aquilo era muito bem feito, aquilo era absurdamente real, cara. Você tinha uma sensação de que estava ali mesmo, né? Eu ficava vendo aquilo pensando, porra, como é que eles arrumaram esses monstros? Meu pai fala que não tem monstro, como é que eles filmaram esse monstro? Eu ficava assim, meio
Então, e aí, hoje eu faço monstro também, cara. Então, isso é maneiro, né? Isso é legal. Meu filho, por exemplo, não tem medo de PN, cara. Outro dia ele viu a autópsia de Mary Jo Doe. Jenny Doe. Ele viu comigo, cara. Eu tava vendo, bom ele esse sentou do filme. meu lado e ficou vendo lá, amarradão, Mas assim, ele tem 8 anos, né? Ele é amarradão, filme de terror. Mas então o Fúria de Titãs antigo entrou no seu top 5 aí também? Cara, Fúria de Titãs tá pelo aspecto, assim, afetivo, né? Afetivo, com certeza. Com certeza tá. Eu gosto muito, por exemplo, de horror, eu gosto muito de Atividade Paranormal, que tá também por uma questão, assim, quando rolou Atividade Paranormal, eu tava numa vibe de virar um cineasta e fazer uns filmes loucos aí. E fui muito influenciado, assim, pela ideia de uma câmera na mão e dar na cabeça, que é meio Glauber Rocha, aquele filme, né? O cara praticamente ficou bilionário com o negócio, custo baixo, né? E aquilo me empolgou muito de entrar nessa e tentar fazer. Aí eu tenho ainda planos de fazer um filme e tal, eu sou roteirista, eu sou formado em roteiro, então, já fiz alguns roteiros para curta-metragem de terror e tal, estou até com em pré-produção, que justamente fala sobre o chupa-cabras e tal, numa fazenda. Mas é coisa experimental, né? Eu gosto muito do experimentalismo, não sou muito da cinema mainstream e tal, não. Mas você tá com a faca e o queijo na mão. Para entrar nisso, né? Você tá com a faca e o queijo na mão, é só colocar as câmeras no seu estúdio e acabou. Atividade paranormal agora obscura. Tem um local, né? Eu quis durante muito tempo fazer um de zumbi, cara. Cheguei a fazer a câmera que eu tenho, tudo isso foi de um filme de zumbi que eu ia fazer, que eu comecei a fabricar boneco para poder financiar o filme, porque eu não acredito nesse negócio de pedir dinheiro, não. E aí eu não pedia dinheiro. Aí eu falava assim, seguinte, eu não vou pedir dinheiro, quero fazer um filme de zumbi. Então, se você quiser que eu faça um filme de zumbi, você compra o meu boneco, que aí você fica com o boneco. Esse dinheiro do boneco eu vou usar para comprar o material do filme. E deu muito certo isso. Eu fiz o primeiro zumbi, o primeiro busto do zumbi, captei a grana que deu para comprar câmera, comprar equipamento de iluminação e tal. Aí no segundo boneco do zumbi eu comprei equipamento de áudio e fui comprando assim aos pouquinhos. Ia fazer um filme curta, né, com DSLR e tal. Comprei lentes e tudo e tal, mas eu tive uma série de problemas de produção, assim, a moça que ia atuar teve uma doença muito séria e o meu ator quebrou o ombro. Caramba. Ele sofreu um acidente, ele era um acrobata e tal, então ele se machucou e fraturou o ombro, né? Isso atrasou um pouco as filmagens e aí a vida enrola, assim, cara. Você tem às vezes uma janela certa de tempo na sua vida que dá para você fazer certas paradas e que se você não aproveitou naquele momento ali, depois começa a ficar enrolado, porque aí você já tem filho, você precisa de dinheiro e pagar apartamento, a vida entra num negócio, entendeu? Que não rola, que complica, né? A menos que você dê uma profissionalizada, assim, não, vou montar uma produtora, vou contratar atores e tal, vou botar dinheiro, conseguir investidor e tal, aí é outro lance, né? Mas do jeito que eu estava fazendo, que era um curta-metragem do meu blog, não rolou. Mas já rolou fiz outras coisas lá no blog, né? Outras histórias. Tem uma história muito louca lá do blog, que é um negócio de um ET, cara, uma história de ficção científica que eu escrevi. Eu acho que eu não vou contar isso não, cara, é muito grande. Levo 1 hora contando, cara, não vou contar não. Mas quem me conhece já deve saber do que eu estou falando, que é um ET chamado Juca. A história de um extraterrestre brasileiro, entendeu? Mas está no seu blog. No Brasil, e as pessoas acham que estão na minha casa, que esse ET está preso na minha casa, mas não está, entendeu? E aí eu sofri ameaça de morte, bicho, por causa dessa história. É um negócio muito doido mesmo, então, que eu fiz de brincadeira, assim, lá no blog. O negócio até hoje rende, cara. Até hoje. Já passou no History, nego periciando o meu vídeo do ET, que eu fiz um vídeo da criatura capturada, entendeu? Se a pessoa entrar no YouTube aí, botar
Captive Grey, vai ver o que eu estou falando. É um ET amarrado numa cadeira e gemendo, e uns caras torturando ele, entendeu? Isso foi você que fez? Eu que fiz. Eu fiz em casa. No dia que estava chovendo, não tinha porra nenhuma fazer, eu falei, vou fazer um ET aqui. Né? E foi mais ou menos assim. Eu tinha feito um ET legal, achei bacana, ia levar para o trabalho para mostrar para meus amigos. Não achava o cabo do meu celular, cara, para transferir a imagem. Aí, o que eu fiz? Eu tirei uma foto da tela, né? Quando eu tirei a foto da tela, eu achei que ficou muito mais bem feito. A imagem, o celular, tirando a foto da tela do computador, ficou muito mais bem feito. Falei, pô, eu descobri um negócio aqui. Aí eu levei lá para o trabalho, mostrei o projeto para os meus amigos. Eles falaram, cara, ficou muito realista isso aqui e tal. Eu falei, eu vou botar no blog, mas eu vou criar uma história de fundo. Para não botar só uma foto de um ET morto, eu vou criar uma história de fundo. Então, eu criei a história desse ET morto, essa captura que falei que tinha sido ocorrida em Tasso Fragoso, no Maranhão, assim, buraco lá no Maranhão. Eu escolhi assim, cliquei no Google Earth. Onde que deu aqui? Tasso Fragoso, foi aqui. E aí, eu escrevi a história, o primeiro capítulo, do cara contando como é que ele era. A história é o seguinte, era como se fosse um e-mail que eu recebi de um MIB brasileiro. E ele conta como é o trabalho do MIB, o que o MIB brasileiro faz. E ele explica detalhes, como é que eles não recebem em dia, e eles não podem fazer greve, porque oficialmente eles nem existem e tal. E aí foi acontecendo um monte de coisa, né? E aí é o seguinte, aí um dia um amigo meu falou, porra, aquela tua história do ET, alguém botou no Orkut e viralizou, cara. Botaram algumas outras alterações lá e aí eu fiquei puto com a história, não fiquei com raiva porque alguém modificou o negócio que eu fiz e tal, não deu crédito, né? Mas aí meu irmão falou, porra, não, continua a história, cara. Não esquenta a cabeça com isso, não. Isso é ficção, porra, continua. E aí eu continuei. Aí ia ser uma história em 3 partes, depois virou a história em 10 partes. Sendo que o seguinte, ela foi escrita no tempo da realidade. Isso é uma coisa que eu resolvi inovar. Falei, vou fazer no tempo da realidade. Então, entre a parte 1 e a parte 2, passam 4 meses, assim, entre as duas mensagens. E a galera começou a ver que eu sempre botava na categoria conto. E a galera começou a ver o negócio ficando muito detalhado e com muitas informações. E eu comecei a pegar umas informações de amigos meus que trabalhavam em lugares diferentes. Eu trabalhava na Petrobras e pegava informação do pré-sal. Eu tinha amigos que trabalhavam controlando tráfego aéreo, controle de satélite da Embratel. Aí eu tinha informações do tipo de banda de dados e tal. E incorporei muita coisa de política, olhando nos jornais, assim, por exemplo, naquele período ali, a 4ª Esquadra americana, ela ficou na costa, ela entrou em águas brasileiras sem autorização na época do governo Lula. E isso deu uma certa... Foi até meio que abafado. Deu um mal-estar, assim, entre o Brasil e os Estados Unidos e tal. É claro que eles estavam passando uma prospecção ali, né? Vendo se tinha o pré-sal mesmo, claro. E tinha, né? E tal. Mas aí, na minha história, aquilo ali, eles estavam procurando a nave do ET. Então, foi assim, eu sempre vou botando uma coisa que aí os caras começaram a pesquisar, aí eu falei da anomalia do Atlântico Sul, uma série de coisas que acontecem, que tem. A anomalia do Atlântico Sul é em cima do Brasil. Por quê? Porque a nave do alien está aqui, enterrada, e ela afeta o campo geomagnético da Terra, entendeu? E aí os caras olhando aquele negócio, e começou a perguntar, pô, será que essa porra aqui é ficção mesmo? Não tô achando que não é, não. E aí, no segundo e-mail do Vortex, né, que é o tal do MIB brasileiro, ele me agradece por eu não ter falado do Juca, que é o ET vivo, né? E aí tem a explicação por que tem um ET vivo. Porque é o seguinte, quando o George Bush pai, olha só, volta lá no governo, George Bush, a parada explica até a morte do PC Farias, mas voltando lá, o George Bush pai, ele estabeleceu um acordo com Fernando Henrique Cardoso, que seriam os americanos, a pesquisa ufológica, tudo relacionado à nave, disco voador e tal, seria passado para os Estados Unidos. O Brasil não ia fazer mais pesquisa. Então, ele acaba com os MIB brasileiros, praticamente ele termina com os MIB brasileiros, que era uma coisa que tinha sido criada na época do Sarney e tal,
E os MIBs brasileiros começam a ficar com medo porque começa a morrer MIB. Entendeu? E eles não podem fazer nada, porque formalmente eles não existem, eles são um negócio meio que ligado lá na ABIN e tal. Então, eles vão ficando meio desesperados, e aí os caras resolvem fazer um negócio chamado gatilho do homem morto. Já ouviu falar dessa parada, gatilho do homem morto? Não, cara. Então, o gatilho do homem morto é o seguinte, é um mecanismo que você cria de modo que se te matem, você jogou a merda no ventilador automaticamente. O gatilho do homem morto foi criado para a guerra nuclear. Se os americanos, se os russos acabassem com os Estados Unidos, mesmo explodindo Washington, imediatamente os Estados Unidos acabaria com a União Soviética ao mesmo tempo. Seria automático, é o gatilho do homem morto isso. Então, os MIB brasileiros resolveram fazer um gatilho do homem morto. O que era o gatilho do homem morto? Pegar numa operação que eles tinham o objetivo de matar os ETs, eles mataram 3 ETs e um, que era o mais bobinho lá, meio retardado, eles pegaram ele numa tarrafa, numa rede e esconderam ele numa fazenda que em Uberlândia, esconderam esse ET. Aí eles usaram o meu blog, a história é essa, eles usam o meu blog para dizer, né, aos interessados o seguinte: parem de matar os MIBs, se morrer mais algum MIB, esse ET que está vivo aqui, que o Felipe está mostrando, vai aparecer lá no Fantástico. Nós vamos jogar a merda no ventilador com o negócio do segredo do mundo sobre o ET, vai pro saco. Então, aí eu fiz aquela animação, e aí foi a animação, o cara mostra o ET lá na animação 3D, que era 3D. Mas teve gente que não acreditou que era 3D, tá? Tem vídeo periciando o 3D até hoje. Tá? Qual que é o endereço do blog? Oi? Qual que é o endereço do blog para o pessoal visitar? O endereço do meu blog é Mundo Gump. Mundo Gump. Mundo Gump de Forrest Gump, Gump. Tá. Ô, Felipe, isso acontece. Cara, isso dá um longa-metragem incrível. Cara. Dá um longa-metragem, dá. E aí tem um monte de reviravolta. No final eu encontro com o ET, eu vejo o ET capturado, eu encontro. Aí fiquei muito tempo, cara. Eu fiquei uns 8 anos, velho, fazendo isso, e eu pedi autorização ao Exército para poder filmar dentro de uma base militar secreta, uma área secreta dentro da base militar que tem dentro da montanha, entendeu? Você abre assim, cara, e parece coisa de arquivo X. Tu abre uma porta dentro da pedra, uma pedra enorme, aí tem um portão, aí o cara tem uma porta de contenção, que é aquela grandona que o cara gira, que faz aquele barulhão, aí tem aquele corredor infinito, cara, aquelas luzinhas que ficam piscando, assim, e até sumir, cara, é um corredorzão gigante dentro da montanha, que foi feito para a Segunda Guerra Mundial, esse negócio, é um paiol feito para a Segunda Guerra Mundial, que eles demoraram tanto fazendo que a guerra acabou e eles não inauguraram. Eu descobri que tinha isso aqui em Niterói, perto da minha casa. Eu falei, eu vou lá filmar. Cara, que legal. Eu tive que pedir autorização para o general e tal. Os caras estavam cabreiros, não queriam deixar eu filmar lá, não. Aí falaram assim, pô, mas você vai filmar o que aí, cara? Eu falei, não, é que eu queria fazer uma filmar. E eu todo assim, pô, falo ou não falo, né, cara? Que eu vou falar de ET, né? Que eu queria filmar um ET lá. Aí o cara, ET tudo bem, porra, não pode fazer ditadura. Pensei que você ia fazer pau de arara lá. Falei, não, é um ET. Não, ET pode, não pode ditadura. Que louco, cara. Aí foi assim, cara. Aí eu fui lá, filmei o Alien e tal, fiz toda a história, né? Tem todo o background, o cara explica. E assim, no final, o ET não é um ET. O ET é uma sonda biológica dos verdadeiros extraterrestres que estão a 6 km de profundidade no pré-sal, que chegaram na Terra no período da explosão cambriana, que modificou todas as formas de vida do planeta Terra e tal. Então, existe um ET dentro do ET, entendeu? É uma história bem louca, assim, bem doida. E eu fiz lá no blog, quer dizer, de vez em quando eu faço as doideiras lá, entendeu? Agora, por que Juca, cara? O nome dele é Juca, é em homenagem ao garoto Juca do Bozo. Porque é o seguinte, esse ET, ele era bobo, cara. Ele era bobinho, assim. Os caras descobriram o ET, ele é bobo, ele é completamente bobo se ele tiver numa gaiola de Faraday. Mas ele é igual um macaco dentro da gaiola de Faraday. Os caras botaram na televisão e ele ficava tentando olhar atrás da televisão onde estão umas imagens, assim. Uhum. Aí descobriram que ele fica super inteligente se ele não tiver na gaiola de Faraday, porque ele estava transmitindo em onda de rádio. Então, assim que ele descobre que ele não é um ET, que ele é uma sonda. E ele estava transmitindo em banda KU.
Que é uma banda é assim, com frequência e tal. Os caras usam uma antena específica e tal. Aí eles mandam a foto da antena para mim. Essa foto eu consegui na Embratel. Um amigo meu lá da Embratel, que trabalha com antenas e tal, que me tirou essas fotos. Então, assim, as pessoas, os leitores lá falam, pô, mas o cara tem a foto da antena, como é que ele conseguiu e tal? E tem a foto de uma cirurgia de remoção de implante, que eu fui fazendo, assim, as coisas, entendeu? Então, tem as radiografias do Alien, que eu alterei umas radiografias, tem as fotos dos laboratórios da Área 51 brasileira, entendeu? Deu trabalho, cara. Eu ficava um tempão... Assim, eu ia lá por NT trabalhar. Ficava um tempão no ônibus, cara, sem ter porra nenhuma para fazer. Ficava pensando nessa história. Cada dia eu pensava um pedacinho, aí eu ia fazendo. E você ainda tem o boneco do Juca? Se eu tenho o boneco do Juca? Não, o Juca nunca fez um boneco. Mas foi uma... Ele era computação gráfica. Computação gráfica, tá. Você devia fazer o boneco do Juca, então. Sabe, um monte de gente já me pediu, cara. Um dia eu ainda vou fazer. Pois é. E aí ele sentadinho na cadeirinha, assim. Que é uma cadeira de bar, essa parada tudo... Tem um cachorro latindo no fundo. Eu botei uma série de coisas, assim, típicas, né? O cachorro chato, cara. O cachorro que não para de latir. Eu fiquei gravando na rua, assim, um cachorro. Aí botei de fundo no vídeo do ET, entendeu? E eu botei também uma parede de tijolos. Aí tem um cara que apareceu um tal Doc Love lá, um coroa, que ele estava acreditando que aquele negócio ali era verdade, entendeu? E ele virava para mim e falava assim, cara, esse negócio é verdade? Eu falei, não, isso é ficção. Mas ele estava obcecado com a ideia de que era verdade. E aí ele falou, quando eu fiz o vídeo do Juca, eu sabia que um dia alguém ia periciar essa parada, eu ia fazer o dever de casa, clarear o vídeo, que eu fiz ele escuro, para ninguém ver. E no fundo eu botei uma parede cheia de tijolo, assim, parede igual de favela, assim, de tijolo, e umas cadeiras de bar. O ET tá sentado numa cadeira de bar. E daí... Mas só que eu escureci tudo para ficar só aparecendo o ET. Aí eu sabia que alguém um dia ia clarear aquilo, ia me perguntar da parede de bar, mas custou para alguém fazer isso. Aí um dia esse cara falou, pô, eu clareei o vídeo e vi uma parede de bar. Falei, não tem parede de bar, não. Parede de tijolo. Falei, não, isso aí deve ser... isso deve ser da compressão do vídeo. Aí ele teve certeza absoluta que o vídeo era real, bicho. Porque ele acreditou que eu falei. Aí ele falou, não, então está provado. Aí ele fez um monte de vídeo mostrando, tendão, que o ET... Eu seria um gênio se eu conseguisse animar. Eu tinha que trabalhar no Senhor dos Anéis, entendeu? Ele inventou um monte de negócio. Aí, que não podia ser e tal. Então, aí, um dia eu recebi uma ligação, uma ameaça de morte. Tava no meio da história. Comecei a usar uns negócios com os amigos meus da FAB, tinham me falado que não podia falar. Aí, eu recebi uma ligação, acho que eu recebi do MIB mesmo. Uma ligação que era um número restrito, que falava assim que era para eu parar com a palhaçada do ET, que senão eu ia aparecer com a boca cheia de formiga. Aí, pô, minha mãe queria que eu parasse, minha mulher também queria que eu parasse. Eu falei, não vou parar porra nenhuma, agora é que eu vou pirar mesmo. Aí eu peguei aquele negócio e criei um personagem. Aí eu criei um negócio que é o seguinte, eu queria fazer mais integração na história. Eu queria que o leitor do meu blog pudesse interagir com a história mais ainda, entendeu? Mas eu não sabia como é que eu ia fazer isso. Então eu criei um personagem chamado Gus. Aí eu tinha um amigo meu que é muito doido, que é um biólogo, que de vez em quando ele me deu até várias ideias para a parte biológica do extraterrestre e tal. Chamado Rafael. O Rafael era muito, muito doido. Ele falou assim, porra, cara, o que a gente pode fazer? Eu falei, pô, posso usar a sua imagem, cara? Eu vou criar um personagem, NPC, e vou jogar como você. Você me presta a sua imagem? Ele, empresto. Aí uma amiga minha, Denise, que trabalhava comigo, também emprestou a imagem dela. E assim, então eu tinha uma imagem de uma mulher e uma imagem dele. E eu tirava fotos deles, assim, que eu podia. Então, eu criei um cara chamado Gus, que era um ufólogo. E esse cara começou a atazanar o meu blog, entendeu? Era eu mesmo, mas eu criei esse personagem. Que estava investigando, ele estava investigando a realidade da história. E os leitores começaram a se identificar com esse Rafael, com esse Gus, né?
Aí, cara, mas ele vai não crescendo, assim, ele vai ficando cada vez mais inconveniente. E ele começa a aparecer em outros posts, fazendo spam nos comentários, entendeu? E ele vai ficando muito inconveniente, muito. Era eu. Aí, assim, ele faz um site para me difamar, para falar mal de mim. Então você criou o seu próprio hater. Eu criei isso. Eu criei meu próprio hater, exatamente. E aí E o seguinte, o Gus, ele cometia certos erros ortográficos e a namorada Vivi dele cometia outros. Então, cada um tinha seus erros e sua característica de escrever. Então, eles ficavam apurreando, enchendo o saco e tal. Ele chega um belo dia que ele me dá um da Odess, que ele fala que ele conseguiu... Ele ataca o blog, ele tira o blog do ar, ficou 15 dias. Tirei o meu site do ar, 15 dias, cara. Faz um defacement no meu blog. Eu tirei do ar. Fiquei sem ganhar dinheiro. Aí os caras falaram... E os caras sabiam que eu ganhava dinheiro com o AdSense lá. Eles falaram, porra, não é possível. Aí não é possível. Aí não. Aí o cara ficar 15 dias sem ganhar dinheiro, não. Aí não, é verdade. Esse negócio do ET deve ser verdade. E o negócio estava bombando, cara. Aí esse Gus, ele me dá um Daudess. Ele fala, quando volta o site pro ar, eu faço... que eu tô à base de remédio, que esse cara tá me deixando maluco, que é tudo fake, que eu não vou fazer mais. E o cara fala que... Esse Gus fala que... Não, cara, eu descobri uma coisa no computador dele, você tem até quinta-feira para revelar a verdade. Se você não revelar, eu vou revelar. E eu meio que dou uma desestruturada, entendeu? Porque eu mesmo, eu não sou eu mesmo. Eu sou o eu da história, né? Então eu também estou interpretando ali. E o Gus quer revelar um negócio que ele encontrou numa pasta chamada LMF no meu computador. Beleza. Quando vai chegando no dia que o Gus vai revelar, isso aí a comunidade do Orkut, do meu blog, tava... Brasileiro adora ver uma treta, né, meu irmão? Tava todo mundo lá. E aí aparece a namorada dele falando, gente, cadê o Gus? O Gus sumiu, cara. O Gus sumiu, não sei o quê. Porra, não sei o quê, pegaram ele, a mãe dele falou que os homens pegaram ele e tal, não sei o quê, e aparece o vídeo do Gus sendo... Aí aparece um cara com um outro personagem, entra um cara na comunidade, ele tem uma cara de caveira e tal, um perfil falso lá, e manda um vídeo do Gus sendo torturado, que o meu amigo Rafael falou assim, pô, e se a gente matasse o Gus? Vamos! Aí a gente fomos para um sítio que ele tinha lá, fizemos uma cena igual do Dops, assim, de vamos falar, e tapa na cara, e ele todo sangrando, eu fiz aquela maquiagem de cinema nele, ele apanhando, ele não, e os caras metendo a porrada, eu levei meu primo, um primo Clausius, meteu a porrada nele, e ele falou, pode bater, cara, e ele, porra, apareceu de cueca, todo machucado, ele é um cara muito magro, assim, então ficou um negócio assim, tão ruim de ver, cara, que o cara, o personagem, né, ele publicou no YouTube, assim, todo mundo viu e em seguida o YouTube apagou, que era tão realista o negócio que apagou como foi flagged lá, né? E aí apagou. Aí, cara, aí é o seguinte, a galera tinha um monte de gente lá do blog que era leitor e que combinava e tramava com o Gus nas minhas costas, entendeu? Era combinado com o Gus, assim. E na minha frente era outra parada. Não sabia que eu era todo mundo ali, então... Aí tanto que teve um dia que quase foi uma loucura, que foi um dia que teve uma discussão, que a gente marcou uma reunião, era eu, a tal Vivi, o Gus, tinha mais alguém lá, que era um NPC, que eu fiz eles e fiz uns NPCs para ser amigo deles. Então tinha uma rede. E eu tinha um monte de computador, cara, era eu, naquele monte de computador, cada hora escrevendo comum, porque dava o timestamp da mensagem, e tinha que ficar... Quer dizer, eu tinha que escrever simultaneamente, entendeu? Em vários computadores, e eu não podia esquecer, cara, que um errava certas palavras e tal. Foi bem louco aquilo, foi uma experiência divertida pra caramba. E aí foi isso, aí mataram o Gus. Aí antes da revelação da pasta LMF, acabam matando ele e tal. E no final, no dia que eu vou ver o ET, que é a última parte em vídeo e tal, que mostra o ET, já é numa sala que está escrito LMF na porta da sala. Então tem uma relação assim com aquilo que aconteceu lá atrás e tal. Foi um negócio muito doido, cara. Foi um período divertido. Extremamente detalhista, extremamente preciso também, né? Para criar coisa.
E ouvindo essa história, eu consigo ter ideia do porquê as artes, as obras obscuras são tão detalhadas e são tão bem pensadas, são tão bem sacadas. Você é extremamente detalhista e coeso nas ideias. Entendeu? Assim, foi uma série de coisas que foram acontecendo e eu fui sempre procurando. Tem uma coisa que a gente estuda na psicologia que chama o que é o viés de confirmação, né? É o que está por trás, assim, toda teoria da conspiração, ela está estruturada em cima do viés de confirmação. Então, por exemplo, você cria um fato. Por exemplo, o cara que inventou a Terra é plana. Terra plana. Uhum. Tá, a Terra é plana. Então, agora eu vou pesquisar por que a Terra é plana e ninguém diz qual é a conspiração da Terra plana. Tem as pessoas que querem dizer que a Terra é redonda, por quê? Então, aí, a partir dali, uma vez que ele estabeleceu aquilo ali, ele vai construindo tudo que ele vê. Ele tenta encontrar uma maneira de encaixar aquilo na história dele e aquela coisa passa a fazer um sentido. Isso chama viés de confirmação. Então, na minha história, eu vi que tinha uma série de pessoas que começaram a desconfiar que a história era real, né? Achando que a história era real. E aí, o seguinte, eu vi outra coisa, que era a psicologia reversa. Toda vez que eu falava que a história era ficção, aí que as pessoas achavam que era real mesmo. Então, se eu falasse a verdade, né, eu começava a achar que... Então, eu criei isso. Eu criei um personagem para ser um cara. Eu não posso fazer o leitor entrar na história, mas eu posso fazer um personagem da história sair para o mundo real e interagir com as pessoas que estavam lendo e acompanhando naquela época, né? Então, isso foi muito... Achei que isso foi muito legal, assim, de fazer. Mas, claro, cara, tem coisa assim... Eu nunca imaginei que o negócio ia ser tão grande. Eu achei que ia ser uma coisa de um blog de Niterói, uma coisa boba, assim. Então, quando eu fiz o vídeo do ET, era um vídeo assim, feito no 3D Studio Max 5, num dia que estava chovendo, eu não tinha nada para fazer, eu fiz um ET, entendeu? Não foi um negócio que não planejei, porra, não, vou fazer assim. Aí, depois, quando eu cheguei na fase de planejar, já era um pouco mais na frente, e foi o seguinte: esse cara, esse Doc Lotalov, ele já tinha me feito uma ameaça de morte explícita, assim, num fórum chamado Fórum ATS, que é um fórum de discussão de ufologia e tal. Até depois apagaram o post dele e tal. Ele ameaçou de morte mesmo. Ele estava muito, muito puto, achando que eu tinha sacaneado ele, porque o negócio da compressão e tal. E tinha, né? Sim. Mas beleza, aí... Esse que eu estava falando, cara? Esqueci. Da ameaça do Doc Lotalov. Ele ficou muito puto e tal, e me ameaçou. Mas antes eu estava falando um outro negócio que eu esqueci o que é. Eu esqueci o fio da meada. Assim, a história é muito grande, cara. Eu esqueço. Às vezes eu esqueço uns aspectos interessantes do negócio. Que era mesmo, cara? Esqueci. Você falou que tinha feito no dia chuvoso e tal. E daí você falou que tinha não lembro. Bom, assim, as pessoas começaram a desconfiar que o negócio era verdade, então eu fiz um esforço para ajudar nessa teoria da conspiração paralela da minha história, né? Então, uma das coisas que eu fiz foi o seguinte: eu fiz um novo ET. Que foi o seguinte: as pessoas acharam que o ET do primeiro vídeo... havia uma teoria da conspiração paralela da minha história, que o ET do primeiro vídeo era real. E aí, eu fui pego com as calças na mão, alguém me deu a dura, e aí eu inventei um vídeo 3D para justificar que o primeiro vídeo era real, dizendo que o primeiro vídeo era CG. Então, para provar isso, eles tinham que comparar os dois ETs, e o segundo ET ele teria que ser muito pior do que o primeiro. Então, eu fiz um ET piorado, e dali, do segundo episódio em diante, eu fui com o ET piorado para frente. Entendeu? Para quando as pessoas compararem com aquele primeiro ET, o ET ser diferente. Isso foi uma coisa bem louca, né? Mas você justifica o outro. Mas tem uma boa explicação para isso, que esse primeiro ET, ele deu uma série de problemas de rig, cara, porque o 3D Max era muito ruim naquela época. E você, para animar qualquer coisa, você precisa fazer um negócio chamado rig, que é um sistema onde os ossos 3D controlam a malha do modelo, né? E deu um problema. Eu acabei perdendo o modelo, entendeu? Deu um problema complicado pra caramba para resolver. Então eu pensei isso, falei, vou fazer um ET um pouquinho diferente,
para quando o nego comparar os dois ET, falar, pô, esse aqui não é o mesmo, não. Então, até hoje, aí, por causa desse negócio, cara, até hoje tem gente... Essa semana, você entrar no Captive Grey, no vídeo do ET lá, capturado, você vai ver que tem um comentário dessa semana de um gringo falando isso, que comparou os dois e eles são diferentes, cara. Gente, cara, isso foi em 2008, cara. Quanto tempo durou essa história, do início até o fim? Cara? Se eu já contei? Não, quanto tempo durou? Quanto tempo ela durou? Cara, ela foi de 2000... acho que ela durou... Foi uns 4 anos fazendo, mais ou menos. Então ela começou no Orkut e terminou no Facebook. Sim, cara. Sim, quando a história acabou, já acho que nem tinha mais o Orkut, cara. Mas é assim, termina eu indo lá ver o ET dentro da base militar, entendeu? E saio correndo, e levo aquele susto e tal. Mas as melhores coisas foi do período da base militar, que ele mostra, que o MIB ainda estava, entendeu? Que o MIB contava como é que eles não tinham dinheiro para botar combustível na viatura, eles tinham que botar do bolso deles, as operações, não tinha arma, que é a reclamação de todo funcionário público, né? Que não tem infra, né? E eles reclamavam, não, a gente é MIB, mas a gente não tem arma, a gente não tem... Os americanos querem tomar aqui, não sei o quê. O governo sucateou o MIB e tal. Era uma parada assim, sucateado mesmo. Agora, você falou do Captive Grey, né, esse tipo de vídeo no YouTube, é muito interessante. Eu sempre gostei muito de assistir por entretenimento, assim, vídeos de criaturas misteriosas, sereias que acharam, cadáver de sereia e tal. Esse tipo de coisa, né? Eu imagino que você também goste. Esse tipo de vídeo te influencia alguma coisa para criar produtos para Obscura? Eu acho que influencia num certo grau, cara. Porque assim, desde quando eu comecei a ver suas coisas, eu percebi um pouco dessa veia, né? Muita coisa que eu crio, eu não gosto de criar assim um negócio e ser só aquilo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo legal, quer ver? Que tem tudo a ver com isso. O pessoal lá do... Peraí, deixa eu ver. Acho que eu tenho um caso até melhor do que esse que eu ia contar, na verdade. O Assombrado, o Matheus, é muito amigo meu e tal, há muitos anos, né? E um dia o Matheus falou, porra, eu queria encomendar um... Eu não lembro se o Matheus quis encomendar, eu que ofereci para o Matheus uma das duas, assim. Ele queria um crânio de extraterrestre morto. Eu quero um crânio de extraterrestre para botar no meu cenário. Pá. Falei, porra, legal. Beleza, vou fazer. Aí fiz um crânio do extraterrestre. Esse crânio... Aí ficou legal o crânio, tirei umas fotos do crânio, aí falei, bom, mas pô, não vou mandar só um crânio, né? Fica um negócio... Vou fazer uma caixa pro crânio. Mas como é que eu vou fazer essa caixa? Aí pesquisei como é que era uma caixa de granada da Segunda Guerra Mundial. Aí eu fiz uma réplica de uma caixa de granada adaptada da Segunda Guerra Mundial, envelheci com ácido, os metais e tal, para ficar todo ferrado. Fiz a pintura, o desgaste e tudo. Aí achei que ficou legal. Falei, agora eu vou criar uma história de plano de fundo para onde que veio essa cabeça de ET, porque a cabeça de ET tem que ter uma história. E aí eu criei a história da cabeça de ET, fiz uma carta e é o seguinte, aí começa a nova saga. Assim. Essa cabeça de ET, ela tinha sido capturada, era um Foo Fighter da Segunda Guerra Mundial, que caiu na Floresta Negra, tá? E foi capturada pelos nazistas. Os nazistas mandaram isso para ser analisado pela Arneb, que era uma organização científica mística nazista, que basicamente é aquela galera ali que criou o Hellboy, que conseguiu trazer o Hellboy, aquele povo ali da Arneb. Eles eram ligados aos Vril, tinha tecnologia Vril de levitação, de contatos com seres de outros lugares e tal. Até de outras dimensões, eles andaram pesquisando coisas do Arco da Velha. E aí, esse negócio, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, esse cara vai... esse equipamento ele é enterrado, o pessoal da União Soviética encontra, vai para a primeira organização que foi antes da KGB, depois passa para ser da KGB, depois a máfia russa vende essa cabeça
E tudo isso vem num documento escrito à máquina, datilografado, com selo nazista, entendeu? Com papel velho e descrito com tradução em alemão. Traduzido do alemão, traduzido para o russo e traduzido para português depois. Então, minha cunhada alemã traduziu para mim, pediu ajuda lá. Os termos haviam mudado de lá para cá e tal, e eu conseguia a máquina de escrever. Deu um trabalho, cara, para fazer. Aí encontra o papel antigo, entendeu? Tem um processo de envelhecimento do papel. Conseguir fazer um carimbo nazista é muito difícil hoje em dia. Você vai e os caras não querem fazer com medo de ser preso. Então você tem que você mesmo fazer o carimbo. Aí eu tive que fabricar o carimbo com raio laser e tal, e fiz o carimbo nazista. Deu um trabalho danado, mas assim, aí você tem uma série de coisas legais para apresentar para o cliente. Eu mandei para o Matheus, ele adorou, tem lá a carta nazista contando a história, a saga, até chegar aquela cabeça lá no cenário dele e tal. Mas aí depois aconteceu o seguinte, encontrei lá o crânio de Cisernica, alguém publicou como sendo real, assim, tem num site, se não me engano, acho que é na 14 Times, lá, uma revista que dos caras que acreditam em tudo. E tá lá, entendeu? Crânios descobertos na Alemanha, crânios alienígenas. As fotos são da minha varanda, que eu segurando a cabeça 3D. Então, às vezes, o negócio meio que sai do controle. Você faz um negócio muito bem feito, né? Começa a falar, não, isso aqui não, isso não pode ser ficção, alguém não inventa um negócio desse. E aí o cara... o negócio sai do controle, entendeu? Mas, assim, isso é uma certa diversão de nerd, né? Então... Não, com certeza. É muito interessante isso, é muito interessante. E eu acho legal, inclusive, ver esses caras que piram com as coisas. Por exemplo, tem um site que chama UFO Daily Sighting. Já viu esse site? E esse cara está desde o começo da internet. Mas, de uns anos para cá, ele focou em pegar o Mars Rover e identificar estruturas alienígenas em Marte. Então, ele pega as fotos e ele já achou esquilo, ele já achou lesma. É isso mesmo, cara. Eu já fiz esse post do esquilo de lá. Eu já traduzi esse post dele. E tem um esquilo mesmo. Tem mesmo, bicho. Tudo lá, tudo ele achou. E assim, claro, é óbvio que não, mas é muito divertido de assistir. Eu sigo esse cara. Tem umas paradas que parecem umas esculturas quebradas também. Né? Cabeça quebrada, alienígena, crânio alienígena. Mas o do esquilo e da lesma foram os melhores. Tinha uma lesma também andando. Uma lesma, né? Eu acho que pode ser também para pareidolia, né? O cara fica procurando naquele monte de forma, ele vai encontrar uma coisa ou outra, né? Mas existem umas fotos também bem bizarras, assim, lá de Marte mesmo. Não digo que seja alienígena lá em Marte, não, mas existem coisas esquisitas, né? Tem coisas esquisitas, tem sim. É porque assim, o cara pira tanto que aí ele acaba tirando a credibilidade de coisas que poderiam fazer muito mais sentido, entendeu? Verdade, isso é verdade. Existem algumas fotos que têm objetos voadores, né? Em Marte, lá, fotos, inclusive, que estão lá no site da NASA. Só você entrar lá e olha lá que aparece no horizonte lá. Não, tem muita coisa estranha em Marte. Inclusive a Lua que destruiu a sonda quando chegou perto. Tem muita coisa. Tem gente que... Tem um negócio que é muito doido lá, que é o seguinte, num dos satélites, né? Marte tem 2 satélites, né? Tem Phobos e Deimos, né? Então. Se não me engano é Phobos, que tem um cubo lá. O cubo até hoje é um mistério. Os caras não sabem que é aquele cubo lá no satélite. Tá lá um cubo lá. Uma pedra com forma de cubo? Pode ser. Existem minerais que produzem essas formas, mas é um cubo enorme, é um cubão mesmo. Tá lá no satélite é preciso ir lá. Quem, inclusive, vivia falando sobre isso, que achava que é um dos maiores mistérios do nosso sistema solar, é o Buzz Aldrin que falava isso. Ele tem um documentário dele falando do cubo, o cubo marciano. Sim. Eu já vi ele falando disso, inclusive. Pois é um negócio muito louco, né? Lá na Lua tem um negócio também, cara, que eu tinha uma vontade de fazer, que foi um troço anterior ao relato de um MIB, que é o que eu fiz, que foi um cara que fez, que eu tirei o chapéu pro cara, que era a Mona Lisa, você já deve ter visto, a Mona Lisa Hebb, que é
um extraterrestre que estava na Lua, que teve uma operação chamada Apollo 23, uma Tem um operação Apollo documentário imenso secreta, sobre isso. É. para resgatar uma nave que estava caída no lado escuro da Lua. E aí o cara inventou essa história, ele fez e tal, esculpiu a extraterrestre e tal. Ficou muito bem feito. Achei que ficou bem bacana, bem bacana. Tem gente que acha que eu que fiz. Uma vez um cara me perguntou se eu que tinha esculpido a Mona Lisa Hebe e tal, porque anos depois eu fiz uma modelagem 3D dela e tal. Mas não, aquilo aí eu não tenho relação com o caso da Apollo 23, não. Se não me engano, o cara chamava Ruth Led. Mas ele comprou, cara, um monte de coisa velha, assim, no leilão da NASA, da era da Apollo. Coisa que a NASA hoje já não tem mais. Ele comprou rolos de filme. Então ele tinha interior da nave, filmagem do interior do módulo e tal. E ele usou isso tudo para fazer a parada. E é a história de uma nave que tá caída lá e tal. E o seguinte, quando você vai no site da NASA e você viu as pesquisas da Apollo 15, a Apollo 15 ela fez uma varredura, né, do lado escuro da Lua. Então tem o bagulho lá, meu irmão. A parada que o cara usou é um negócio que tem lá mesmo. E não se sabe o que é aquilo. É uma parada que parece, cara, parece ser um foguete. Tem a forma de um foguete. É um monolito. Só que, cara, esse monolito ele é da altura de 2 Torres Eiffel, uma em cima da outra. Ele é enorme, só na altura, não no comprimento. É uma coisa colossal. E esse Ruth Led inventou uma história de que aquilo ali seria uma nave extraterrestre. E aí os astronautas iriam lá ver o que tem dentro. E tem uma cidade do outro lado escuro da Lua e tal. Ele foi criando, foi embora, inventou um monte de história. Mas ele fez na maldade. ele queria fraude mesmo, entendeu? Não era um negócio ficcional, não. E esse vídeo no YouTube tem milhões de views. Cara, hoje é loucura. Hoje a pesquisa ufológica hoje eu tenho pena dos pesquisadores, cara. E é muito difícil de separar o joio do trigo. É um volume gigantesco de desinformação que tem, cara. Com certeza. E eu gosto do assunto, né, cara? Eu acho muito legal, assim, tem um monte de amigos que são pesquisadores, ufólogos mesmo, tal. Então, inclusive eu tenho um trabalho enorme, cara, sempre para explicar que esses negócios que eu invento não são fraude, cara. Eu não faço o ET do pote, é decorativo. As pessoas pegam esta merda e botam dizendo no YouTube, dizendo que veio da área 51. Não sou eu que faço isso, cara. Eu tenho um trabalho para entrar no site para falar, não, eu que faço, olha aqui, comprem aqui na minha loja. Com certeza. É fogo, cara. Uma vagabundagem é ligeira, cara. E o que você acha? É muito bem feito, cara. É muito bem feito. É bem feito e tem uma questão que é a síndrome do Fox Mulder, né? Eu quero acreditar. Então o cara quer acreditar, qualquer coisinha, você não precisa nem dar muito trabalho, não, cara. Você pode fazer um negócio igual aquele cara recentemente fez. Não sei se vocês vão lembrar, tinha um documentário do Netflix de um cara que ele se chamava Semente das Estrelas. Tá ligado isso aí? Tô tentando lembrar o nome dele aqui agora, mas esqueci. Ele fez um ET dentro da cozinha dele olhando para ele. O cara é o ET que aparece na beiradinha, assim. Tem um ET que aparece na janela e tal. Esse eu não vi. Mas aí tinha um documento, não sei se ainda tem, um documentário sobre a vida desse cara. E algumas coisas são, visivelmente fajutas, assim, mas outras não. Outras são mais, você fica meio, será? Fica com a pulga atrás da orelha. Tem muita porcaria lá, cara. O ET na cozinha é um boneco, assim, todo de plástico, assim, que olha, assim, né? Todo duro, assim. E o que você acha do... É porque o Alienígenas do Passado, da série, revigorou bastante o tema perante a nova geração, né? Porque, claro, o Eric von Däniken está aí desde sempre, e a nossa geração cresceu lendo von Däniken. E agora a geração atual assiste a Alienígenas do Passado. O que você acha da abordagem deles? Cara, eu sou bem cético com relação à teoria dos antigos. Eles sempre falam do mesmo jeito, né? Que os defensores, os antigos, astronautas, não sei o quê, não sei o que lá. Eu vejo aquilo mais como um programa de humor, bicho. Eu não levo muito a sério aquela parada, não, do Jorge Tsoukalos, sempre falando daquele jeito, com aquele cabelo para cima e tal. Eu acredito
totalmente em disco voador, abdução, alien, essas coisas, mas assim, aliens construíram as pirâmides, aliens na antiguidade, porque aquele programa ali é o seguinte, tudo é alien, né, meu irmão? Ah, pô, Odin é alien, tudo é alien, né? Tudo, cara, eu acho que eles exageram, meio que pegaram aquela ideia do Däniken, foi legal, ele vendeu o livro pra caramba e ficou rico, foi uma boa ideia. Foi uma boa sacada, mas dali ser real, quando você pesquisa mais a fundo, assim, as coisas da antiguidade e tal, você vê que não, cara, que não é necessário, não, um ET. Poderia ser uma outra coisa. Tem alguns programas que são melhores do que outros ali. Porque a série é gigante. Sei lá até quanto tempo que está isso no ar. Isso deve estar uns 10 anos no ar, esse bagulho. Não, eu acho que são 12 ou 13 temporadas já. É muito gigantesco, tempo. Cara. Os caras têm que inventar, maluco. Tá comprado. E o seguinte, não é a produção do History, é a produção do Tsoukalos, lá, da produtora deles. Então é vendido para o History. A History, às vezes, leva até a culpa do negócio. Os caras que não gostam falam, porra, History, é fogo, não sei o quê. Mas o History, ele compra esses documentários. Igual, por exemplo... E é uma tem uns que são muito bons, cara. Entendeu? É aquela Prometheus Entertainment, é Kevin Burns, ele faleceu tem pouco tempo, faz algumas semanas, mas é genial, porque é o que você falou, tem episódios mais coesos, tem episódios que piram completamente na batatinha, e tem episódios que começam bem e de repente descambam. E derrapa de repente, Tipo um que a Lua, que eles falam que a Lua era... Você assistiu esse satélite? Esse aí. Foi colocada. Até a metade você vai falando, nossa, que interessante, aí de repente a coisa... Não, aí não dá. Esses caras são os caras da Fortune Times, que eu falei lá. De vez em quando aparece um cara lá que é o editor da Fortune Times. Era o Tsoukalos, depois agora é um outro lá, que eu não sei. Bom, eu sei que eles meio que levam tudo a sério, assim, tudo é. Não, é ET. É grande, é um ET, não sei o quê, começa tudo ser, mas eu não levo muita fé nisso, não. Agora, falam, né? O fenômeno é fato, cara. O fenômeno ufológico... Ele é um problema, né? Porque uma vez eu dei carona para um cara e eu descobri que... Seguinte, eu ia fazer uma prova no Rio. Eu estava lá em Três Rios, ia fazer uma prova no Rio e precisava pegar meu carro. Que eu cheguei na rodovia, eu ia de ônibus, né? Cheguei na rodoviária e eu ia deixar o carro na revisão lá. E quando eu cheguei na rodoviária, tinha lotado, que ia ter Dia das Mães, assim, lotou, cara. Não tinha ônibus. Aí falei, caramba, vou ficar aqui para ver se tem desistência. E fiquei lá até a hora do ônibus sair, não tinha desistência. Chegou um cara na última hora, assim... Falou, pô, vim ver se tem desistência. Falei, então ela tá atrás de mim aqui, que não tem também. Aí o cara, putz, cara, eu tenho que ir pro Rio, como é que eu vou fazer? Eu falei, bom, vou fazer o seguinte, cara, eu vou pegar meu carro e te dou carona, então eu te levo pro Rio. Ele, não, então beleza. Aí peguei o carro, né, tirei o carro lá da revisão e peguei e vim de carro. No caminho, começando a conversar com o cara, o que o cara faz? O cara é controlador de tráfego aéreo, meu irmão. Foi 2 horas, bicho, só de história... bizarras, assim, no mínimo, bizarras. Piloto que chorou no rádio, que a nave ia bater no avião dele. Só histórias das mais incríveis, cara. E o cara foi confirmando tudo, cara. Foi muito interessante. Foi a melhor carona que eu já dei, cara. E aí passei um dia inteiro conversando com esse controlador de tráfego aéreo, até chegar no Rio. E foi muito bom. E eu nunca falei para ele que eu gostava de ufologia. Eu sempre ficava jogando assim, tipo, mas isso é mentira. Ele, não, cara, tem mesmo, não sei o quê. Caramba. Bem divertido, cara. Muito bom, Felipe. Muito bom. Pessoal, nosso tempo já está esgotadíssimo aqui. Sacaneei o programa, falei pra caramba. Foi, cara, excelente. Foi excelente, fantástico. Era isso mesmo. Muito legal, muito legal. Cara, obrigado por fazer parte dessa família Horror Expo com a gente. A gente tem um carinho muito grande por você e pelo Frauta. Com certeza. Tamo junto. Prazer receber você aqui conosco. Obrigadão aí. Valeu, Ricardo. Obrigado aí pela recepção. Você também, Vitor. Parabéns para vocês aí pelo empenho no negócio da Horror Expo. Teve essa maldita dessa doença aí para atrapalhar, né, cara? Mas acho que o negócio é esse aí mesmo, é seguir firme, porque
mar tranquilo não faz bom marinheiro mesmo, não, né? Claro, e ano que vem estamos firme e forte, todos juntos lá. Exatamente. É manter a marca viva e continuar. Isso aí, cara. Maravilha, meu amigo. Abração, gente. Grande Obrigadão valeu. pela atenção aí.